Já Palmeiras versus São Paulo fazem um confronto extremamente equilibrado. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar também sobre a punição imposta pela Conmebol ao Cerro Porteño depois de um ato racista de torcedores contra o atacante Luiz do Palmeiras. O Cerro perdeu ou tomou uma punição de $50 mil, além de jogar com portões fechados, para mim, muito pouco diante do crime cometido. São Paulo vai tirar as pepas. Vamos ser campeões em cima dos gambás. São Paulo sempre tirou o Palmeiras no mata-mata. Veja os resultados aí no anterior. Rodrigão, você tem razão num ponto. Hoje eu fiz textos tanto para o Corinthians e Santos quanto para Palmeiras e São Paulo. Divulguei hoje o link para vocês acessarem o texto do Corinthians e do Santos, e o de amanhã eu vou postar nas próximas horas nas redes sociais. E aí eu estudei bastante sobre retrospecto e tal, e assim, ó, o São Paulo é o time que mais perdeu pro Palmeiras no Allianz Parque, porém, contudo e todavia, o São Paulo é aquele que mais eliminou o Palmeiras no estádio Alviverde. Ele eliminou mais do que o Palmeiras. O Palmeiras eliminou o São Paulo 2 vezes. O São Paulo eliminou o Palmeiras 3 vezes no Allianz Parque. Isso sem falar no retrospecto de mata-mata. Se você pegar o retrospecto total entre os clubes, há enorme equilíbrio. E até tem uma desavença. Na conta dos palmeirenses, o São Paulo tem uma vitória a mais. Na conta dos São Paulinos, o Palmeiras é que tem uma vitória a mais. E essa diferença se dá porque o Palmeiras, para efeito de contabilidade, inclui o torneio início, que era aquele campeonato que tinha 20 minutos de jogo, 10 minutos no primeiro tempo, 10 minutos no segundo. O São Paulo, o Corinthians e o Santos, eles não contabilizam essas competições de torneio início. Mas, de qualquer forma, o equilíbrio é estrondoso. Os caras estão separados por uma vitória. Já no mata-mata, quando o duelo vale classificação para a próxima fase ou é definitivo para título, são 22 duelos e em 17 deu São Paulo contra o Palmeiras. Então, você tem razão nessa sua observação aí, tá? Bora falar agora sobre Palmeiras e São Paulo, que decidem nessa segunda-feira o segundo lugar na final do Campeonato Paulista. O adversário do Corinthians será conhecido a partir das 21h35 no Allianz Parque, estádio Alviverde. E eu queria destacar o enorme equilíbrio que existe entre os times. Palmeiras e São Paulo divergem em relação aos históricos de confronto. Isso porque o Palmeiras se utiliza de jogos do torneio início, que tinham apenas 20 minutos, enquanto o São Paulo não considera esses jogos. De qualquer forma, nos dois casos a diferença é mínima. Nas contas do Palmeiras, o São Paulo tem 120 vitórias contra 119 do Verdão. Já nas contas do São Paulo, o Palmeiras tem 117 vitórias contra 116 do Tricolor, ou seja, eles estão separados por apenas uma vitória e a gente pode ter uma igualdade a partir do clássico dessa noite. Importante destacar que se o histórico de confrontos é igual, no mata-mata a vantagem são paulina é grande. Foram 22 duelos de mata-mata e eu estou contando jogos de ida e volta como um único resultado. Desses 22 duelos, em 17 o São Paulo saiu como classificado ou como campeão. O Palmeiras só levou vantagem em 5 desses duelos. No Allianz Parque, o Palmeiras tem 13 vitórias, 5 empates e 4 derrotas diante do rival. Mas, se o São Paulo é o time que mais perdeu para o Palmeiras no Allianz Parque, o São Paulo eliminou mais o Palmeiras no Allianz do que o reverso. O São Paulo já conseguiu eliminar o Palmeiras em 3 oportunidades no Allianz Parque e acabou eliminado pelo Palmeiras no estádio Alviverde em apenas 2 oportunidades. Diante disso, gostaria que você usasse o espaço para comentário para deixar seu palpite para o jogo. No programa do Nicola desse domingo, minha sugestão foi de, no máximo, 1 gol no primeiro tempo da partida. Estou imaginando um jogo bastante equilibrado. Preciso falar agora sobre o Cerro Porteño. O time paraguaio resolveu se manifestar pela primeira vez de forma pública, respondendo ao Palmeiras. Confusão começou no meio de semana quando o Verdão fez 3-0 no Cerro Porteño em partida da Libertadores Sub-20. Na oportunidade, torcedores do Cerro Porteño foram racistas contra alguns dos atletas do Palmeiras. Aquele que mais se sentiu ofendido foi o Luiz, que chegou a chorar
no gramado pós-jogo e também na entrevista coletiva. O Palmeiras está trabalhando nos bastidores pela exclusão do Cerro Porteño da Libertadores Sub-20. E nesse sábado o Cerro Porteño enviou uma carta ao Verdão pedindo desculpas. O clube também afirmou que, com auxílio da polícia, vai identificar os torcedores e proibi-los de assistir às partidas do Cerro Porteño. Primeiro movimento do time paraguaio demonstrando alguma preocupação. Isso porque logo após o episódio, o Cerro Porteño havia divulgado uma nota dizendo que não tratava-se mais do que uma provocação de arquibancada. Não é. Crime de racismo é crime e não pode mais ser aceito nem no Brasil, nem em local algum. Só para completar em relação ao Palmeiras, fui checar com o Diogo Silva, empresário do Fabinho, se a chance de o Lucas Evangelista não se mudar para o Palmeiras por conta de problemas nos exames médicos pode impedir o Fabinho de se mudar para o Red Bull Bragantino, e a resposta é não. De acordo com o Diogo Silva, Fabinho já é jogador do Red Bull Bragantino, operação fechada em 2,5 milhões de euros. Sobre Lucas Evangelista, ele vai passar por novos exames nos próximos dias e, se tudo correr bem, ele está confiante de que sim, o Lucas Evangelista será reforço alviverde por 4 milhões de euros. Quero falar agora sobre Lucas Evangelista. O meio-campista do Red Bull Bragantino vai ou não jogar no Palmeiras? Conversei com gente do Verdão e também do Red Bull para entender a situação. Só para explicar, o jogador havia sido comprado pelo Palmeiras por 4 milhões de euros, mas houve um problema nos exames médicos. A primeira bateria de exames apresentou uma pequena alteração. Conversei com uma pessoa do Red Bull Bragantino que esteve com o Lucas Evangelista nessa sexta-feira. Essa pessoa ouviu do Lucas que ele está absolutamente tranquilo e de que o negócio vai acontecer, até porque a situação é facilmente solucionável. Vai haver uma segunda bateria de exames para que o Lucas Evangelista possa mostrar aos médicos do Palmeiras que tem condições de se transferir para o clube. 4 milhões de euros é o valor do negócio. Já o Red Bull Bragantino, ou melhor, o Palmeiras responde da seguinte maneira: a negociação, abre aspas, a transferência com o Red Bull Bragantino está fechada e o Palmeiras segue otimista em concretizar a contratação do jogador. Vale a lembrança de que, ainda que o Evangelista não seja mais comprado pelo Palmeiras, a ida do Fabinho para o Red Bull Bragantino está garantida, operação de 2,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Preciso falar agora se existe alguma, ainda que mínima, chance de Richarlison virar reforço do Palmeiras. E essa especulação começa nas redes sociais por conta de palmeirenses. Só para lembrar que o Richarlison tem vivido uma das temporadas mais marcadas por lesões da sua carreira. Ele não consegue jogar com a camisa do Tottenham. Não entra em campo desde o mês passado e passou alguns dias na academia de futebol do Palmeiras em tratamento. A ideia é que ele possa se recuperar o mais rápido possível para voltar a atuar pelo Tottenham. Importante lembrar que no mês de dezembro, em busca de um centroavante, o Palmeiras sondou o Tottenham e também o Richarlison e ouviu dos dois lados que não existia chance de negócio, que o Tottenham contava com o Richarlison e que o atacante brasileiro pretende continuar na Premier League. O que fez com que torcedores imaginassem alguma mudança nesse cenário foi a presença do Richarlison na academia de futebol. Mas não existe nenhuma chance de acerto, zero. Richarlison segue convencido de que precisa continuar na Premier League. E depois, para completar, o Palmeiras não está mais em busca de um centroavante. A contratação por 155 milhões de euros do Vitor Roque preencheu essa lacuna. Não há mais dinheiro nem vaga para um centroavante no Palmeiras. Diante desse cenário, dá para cravar que o Palmeiras nem conversa, negocia ou cogita contratar o Richarlison nesse momento. Chegada do Vitor Roque, centroavante de 20 anos de idade, que já foi do Barcelona, supre todas as necessidades do Verdão, e a tendência é que o Vitor Roque jogue contra o São Paulo nessa segunda-feira. A grande dúvida é se ele será titular ou entrará no decorrer da partida. Você prefere o Richarlison ou o Vitor Roque? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Família, ficamos aqui com o giro de notícias do maior clube do Brasil. Agora que a gente tá falando de quem? Estamos falando do Palmeiras. E se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal. Ativa também o sininho de notificação, é muito importante sua participação. Ficamos por aqui, um grande abraço no seu coração. Para mais, até o próximo vídeo. Vamos pra cima.